Agora só está faltando o Alexandre, ele deve entrar daqui a pouco. Agradeço, em princípio, a participação praticamente maciça de todo o nosso quadro, né, de conselheiros. Vamos, então, dar início à nossa reunião após essa verificação de quórum. Lembrando que essa é uma reunião extraordinária, né? A pauta de hoje é a metodologia para a atualização e validação da base de remuneração regulatória incremental do terceiro ciclo da revisão tarifária da Saneago de Goiás S.A. e da BRK Ambiental. Mas antes de iniciarmos, eu questiono a todos os participantes se alguém gostaria de incluir algum item a essa pauta. Tudo bem, então a pauta será exclusivamente essa que eu acabei de citar e será feita uma apresentação desta pauta pela Carla Cristina, que é a nossa diretora de regulação da Agência de Regulação, e Severiano Júnior, gerente de contabilidade regulatória aqui da Agência de Regulação. Podem iniciar. A palavra está com você, Carla. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Ok. Eu vou projetar uma apresentação aqui, só um instante. A minha conexão caiu aqui, me desculpe, só um instante. Vocês conseguem visualizar em tela cheia? Sim. Sim. Então, essa é uma reunião extraordinária, né, do nosso Conselho de Gestão, como o presidente já explanou aos senhores, e também como o presidente já explanou, a pauta de hoje é a metodologia para atualização e validação da base de remuneração regulatória do terceiro ciclo de revisão tarifária das prestadoras de serviços Saneamento de Goiás S.A. e da BRK Ambiental. De modo a contextualizar para os senhores conselheiros, antes de passar para a explanação do conteúdo, que vai ser feito pelo Severiano, nós temos a Agência de Regulação de Goiânia no ano de 2020, assinou um convênio com a Agência Goiana de Regulação. Por que desse convênio? Porque hoje no estado de Goiás, a tarifa cobrada para a prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário ela é única. Então, dessa forma, os reguladores do município de Goiânia, que somos nós, e do estado, nós realizamos todos os trabalhos inerentes à regulação econômico-financeira em conjunto. No ano passado, o estado editou a Lei Complementar 182. Essa lei, ela tratou da regionalização do saneamento básico no estado de Goiás. Essa regionalização, ela dividiu o estado em 3 microrregiões, centro, leste e oeste, né, e de modo que cada microrregião em cada microrregião fosse delegada a regulação da prestação dos serviços de saneamento básico a um ente regulador. Dessa forma, esse trabalho foi realizado, além de ser realizado em conjunto com o ente regulador estadual, que é a AGR, nós também realizamos em conjunto com a agência reguladora do município de Rio Verde e com a agência reguladora do município de Anápolis.
Esse trabalho que será apresentado aos senhores hoje foi um trabalho iniciado no mês de outubro do ano de 2023. Todo o trabalho ele está exposto em todas as etapas nesse processo SEI, que o processo SEI é público, tá? Lá em maio desse ano, nós editamos a nota técnica conjunta número 3 de 2024. Essa nota técnica ela ficou em consulta pública nos sites dos entes reguladores durante todo o mês de maio. E durante esse período de consulta pública, nós recebemos contribuições somente da Saneago. Lembrando que nós estamos tratando da base de remuneração regulatória da Saneago e também da BRK Ambiental. Após os reguladores recepcionaram, né, as contribuições da Saneago, todas essas contribuições foram analisadas pelo corpo técnico das 4 agências reguladoras, e isso resultou no relatório conjunto número 1 de 2024, onde nós respondemos aos questionamentos e todas as sugestões encaminhadas pela Saneago. Lembrando que todo esse arcabouço, né, técnico, ele está exposto tanto no processo SEI quanto no nosso site também. Após as contribuições, dadas as alterações que foram feitas, nós editamos outra nota técnica, que é a nota técnica conjunta de número 4, que é a nota técnica que, logo após a minha fala, o Severiano, que é o gerente de contabilidade regulatória, vai expor aos senhores, que nós estamos chamando aqui de nota técnica final. Eu vou passar agora a palavra para o Severiano, que vai expor para os senhores conselheiros o conteúdo da nota técnica conjunta número 4. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, então vamos falar de base de remuneração regulatória, nota técnica conjunta número 4, e como a Carla já apresentou aí, esse foi mais um trabalho realizado pelas 4 agências reguladoras. Antes de apresentar a nota técnica, me permitam rapidamente explicar o que é uma BRR, bem como qual a sua importância dentro do processo de revisão tarifária. Bom, uma concessão para a sua operação, ela tem, obviamente, custos e despesas. Então, uma empresa, para prestar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ela vai precisar de uma receita que deva cobrir esses custos e permitir os investimentos estabelecidos pelo titular. Essa receita, a gente chama ela de receita requerida, a receita necessária para a prestação dos serviços. Em relação aos custos, eu apresento 2 aí importantes para essa nota técnica. Nós temos a cota de reintegração regulatória e a cota de remuneração de capital. A cota de reintegração é um montante que nós determinamos para que a prestadora de serviços, no seu tempo devido, possa fazer a renovação dos ativos. Veja bem, nós como reguladores, nós queremos que a prestadora não somente opere a concessão, mas que ela faça uma boa gestão dos seus ativos. E gerir bem os ativos dentre outras coisas, renová-los no tempo devido, até porque nós estamos falando de um serviço essencial, contínuo, que não pode parar. Então, a cota de reintegração é o resultado dos percentuais de depreciação e amortização multiplicados sobre uma base. E aí nós obtemos essa cota. Esse valor, esse montante, quando determinado, a gente leva ele, então, lá para a revisão tarifária, no fluxo de caixa, onde ele é contado também como uma variável para a determinação da tarifa. Já a cota de remuneração de capital se refere aos investimentos necessários, tanto para a expansão quanto para a manutenção, e para esses investimentos, a prestadora ela vai precisar de recursos. Esses recursos podem ser próprios, quando vem dela e dos seus investidores, e podem ser recursos de terceiros, quando ela vai no mercado e capta isso de uma instituição financeira.
todo dinheiro, no tempo, ele tem um custo, e a gente chama isso de custo de capital. Temos o custo de capital de terceiros e o custo de capital próprio. A próxima etapa da revisão vai ser a determinação da taxa de remuneração regulatória, e essa taxa será exatamente o percentual que irá remunerar tanto o capital próprio quanto também o capital de terceiros. Determinada essa taxa, ela multiplicada sobre uma base, ela vai então nos dar a cota de remuneração, e esse montante, após determinado, a gente leva ele então lá para o fluxo de caixa na revisão tarifária, onde ele é também contado como uma variável para cálculo da tarifa. Então, veja bem, senhores, tanto a cota de reintegração quanto a cota de remuneração, nós estamos falando de um montante que é o resultado de um percentual multiplicado sobre uma base, como está aí no slide. E qual é essa base? Aí entra a importância da BRR. A base de remuneração regulatória, ela é a base de cálculo tanto para a cota de reintegração, quanto também para a cota de remuneração de capital. E no que consiste essa BRR? No que corresponde a base de remuneração regulatória? A base de remuneração regulatória corresponde ao conjunto de ativos, físicos ou intangíveis, oriundos dos investimentos prudentes, necessários e imprescindíveis para a prestação dos serviços públicos regulados, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Vejam, senhores, esse modelo de regulação é bem interessante, porque o prestador ele é incentivado a fazer uma boa gestão dos ativos, e essa relação, ele ter ela bem detalhada e encaminhada aos reguladores, porque isso vai determinar uma remuneração adequada ou, dependendo do detalhamento, uma remuneração a menor. Então, o processo de revisão tarifária, ele tem várias etapas. E é mais ou menos assim. Primeiramente, a gente define a metodologia para que a prestadora possa fazer o levantamento e apuração dessa base de ativos. Caso essa metodologia proposta seja aprovada nos colegiados das entidades reguladoras, ela então vai para o prestador faz esse levantamento da base, retorna para nós em forma de um laudo, e esse laudo a gente passa a analisá-lo, podendo glosar ou validar. Validando o laudo, o valor monetário passa a compor também o fluxo de caixa como variável para cálculo da tarifa. Então, a definição da metodologia, podemos dizer, que é o start inicial do terceiro ciclo de revisão das tarifas da Saneago. E por isso, como a Carla, inclusive, já apresentou também, a importância da nota técnica conjunta, que é a definição, o estabelecimento de critérios e procedimentos para o adequado reconhecimento, mensuração e evidenciação da BRR incremental. Mais à frente eu vou falar sobre isso, incluindo sua depreciação, a fim de apurar a remuneração regulatória e certificar, dentro das boas práticas regulatórias, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, bem como das prestações diretas e a justeza na definição de uma tarifa módica, né? Então, temos a importância dessa nota técnica. Bom, falando já da nota técnica, a metodologia e os critérios gerais definidos, né? Nós temos aí alguns pontos que eu destaco. Primeiramente, mudança da nomenclatura, base de remuneração regulatória. Se os senhores forem lá nos arquivos do segundo ciclo de revisão das tarifas da Saneago, os senhores verão que a base de remuneração regulatória, naquele ciclo, foi chamada de base de ativos regulatórios. E agora nós estamos mudando essa nomenclatura. Na verdade, essa mudança ela se justifica pela necessidade de separarmos os ativos que são necessários e essenciais à prestação de serviço e devem compor a BRR, dos ativos que são acessórios, como, por exemplo, imóveis administrativos, que vão compor uma outra listagem que é chamada de base de anuidade regulatória. Então, a mudança de nomenclatura é algo que tem acontecido no setor de saneamento, e essas nomenclaturas já é bem conhecida de regulações mais maduras, como, por exemplo, o setor de energia elétrica. Tá? Inclusão dos ativos da BRK Ambiental na BRR, né? A BRK Ambiental é uma subdelegatária da Saneago e presta serviços de esgoto nos municípios de Jataí, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Trindade. E por que incluir esses ativos agora na BRR? Porque, primeiramente,
As tarifas de ambas as empresas é a mesma, então não se justifica termos bases diferentes. Então, para o terceiro ciclo de revisão das tarifas, a BRK Ambiental, os ativos dela, estará somando aos ativos da Saneago. Método de valoração, existem vários métodos de valoração, de apuração, né? Mas existem dois principais, que é o custo histórico corrigido e o valor novo de reposição. Então, a nossa proposta, para os municípios que a Saneago já prestava os serviços até o segundo ciclo de revisão da tarifa, será o custo histórico corrigido. Já os municípios onde a prestadora de serviço não prestava os serviços até 2020, bem como os ativos administrados pela sua subdelegatária BRK Ambiental, será utilizado o valor novo de reposição e para alguns ativos aí, custo histórico corrigido conforme critérios da tabela 6. A tabela 6 é a tabela que está na nota técnica. Essa é a tabela 6, então, para o grupo 1, 2 e 3 de ativos, VNR, e somente para veículos, informática, móveis, direitos de uso e servidões, custo histórico corrigido. Mas vamos ao conceito dos dois. Custo histórico corrigido é o custo histórico contábil do ativo, ou seja, o valor que foi pago a se pagar pela aquisição do bem adquirido, na sua data de aquisição registrada contabilmente, seguindo os critérios de competência sendo corrigidos monetariamente pelo índice de inflação, que a nossa proposta é pelo IPCA. Valor novo de reposição, esse método corresponde ao emprego do valor atual de mercado em relação a um ativo com finalidade idêntica, similar ou equivalente, sujeito à reposição que exerça os mesmos serviços e tem igual capacidade de um ativo já existente. Este engloba todas as despesas que são necessárias para a instalação do ativo. Bom, o custo histórico corrigido, de modo geral, é aquele, a gente considera o valor de aquisição do ativo, registrado na contabilidade, e aí atualiza ele por um índice de inflação. E o valor novo de reposição é a valoração com base num ativo idêntico, similar ou equivalente. Lá no segundo ciclo de revisão das tarifas da Saneago, na grande maioria dos ativos, nós usamos VNR, mas agora estamos com essa proposta aí. O custo histórico corrigido, no geral, ele tem sido mais aplicado no setor de saneamento. Acontece que o custo histórico corrigido, a contabilidade da companhia tem que estar, como em outras palavras, muito redondinha, ou seja, os ativos têm que estarem registrados com todos os detalhes necessários, porque ao valorar com base nesse critério, pode ser que então, caso não esteja assim, a gente valore para mais ou para menos. Então, a nossa experiência, bem como a experiência de outros reguladores, nos ensina que quando já foi feita uma base de ativos, quando já foi levantada e apurada, como aconteceu no segundo ciclo de revisão das tarifas da Saneago, onde a gente já havia levantado uma base ali, é melhor a aplicação do custo histórico corrigido. Para os municípios que passaram a ser operados pela Saneago depois de 2020 e para os ativos da BRK Ambiental, que no caso em questão é a primeira base, é melhor aplicarmos o valor novo de reposição. Então, essa é a nossa proposta nessa nota técnica. Critérios de elegibilidade, né? Quais são os critérios para que um ativo seja incluído na BRR? Elegíveis são aqueles que são onerosos, conciliados na área da concessão, essenciais à prestação de serviços de saneamento e que estejam em operação. Em contrapartida, são não elegíveis ativos que não são onerosos, ativos que são indiretamente associados à prestação e não essenciais, ativos vinculados à atividade administrativa, ativo de uso geral, como móveis e utensílios, máquinas, equipamentos, veículos de uso administrativo, tratores e softwares de gestão corporativa voltadas também para a função administrativas, e ativos derivados de locações e de parcerias público-privadas, que geralmente isso daí tem mais de um dono, então nesse caso não entra na BRR, tá? Composição da BRR para fins de apuração da base de remuneração regulatória, a prestadora de serviços aos efeitos da revisão tarifária serão integrados diferentes ciclos tarifários seguindo o método Rolling Forward, onde é avaliado somente a base no período incremental e incorporada as bases certificadas e atualizadas nas revisões tarifárias anteriores. Aqui nós temos dois conceitos.
base blindada e base incremental. A base blindada se refere à base que foi validada em revisões tarifárias anteriores. Então, lá no segundo ciclo, nós validamos uma base com data final de dezembro de 2020. Então, ali, blinda aquela base, é como uma fotografia dos ativos investidos, e aquilo a gente leva, então, para a revisão tarifária. Então, o período incremental é exatamente, no caso em questão, né, se a data de referência final da base blindada foi dezembro de 2020, então o período incremental agora é de 2021 até a data final do laudo, né? Após a análise, após o levantamento e análise por parte dos reguladores, validando essa base, a base incremental passa-se a ser chamada também de base blindada até o próximo ciclo de revisão tarifária. E esse é o método aí que nós estamos propondo. Então, nesses termos, para a composição da BRR, serão contemplados os ativos dos seguintes grupos contábeis de uso operacional: tubulações, construções civis, equipamentos, ligações, terrenos, hidrômetros, poços, bens de uso geral, software, direitos de uso de linhas de transmissão. Para cada conta mencionada, os ativos deverão ser segregados por serviço prestado, seja ele abastecimento de água ou esgotamento sanitário, e por município. Levantamento da BRR, validação em campo pelo prestador. Então, da relação que o prestador possui, ele precisa validar essa relação. Então, obviamente, ele precisa também de um método de levantamento, e essa é a nossa proposta aí. A tabela 2 está na nota técnica. Para terrenos, laboratórios, barragens, estações de tratamento, equipamentos de bombeamento, estações de tratamento de água e esgoto, unidades de desinfecção, reservatórios, unidades de tratamento de iodo, o levantamento vai ter que ser integral, total, é o que nós chamamos de censitário. Veículos, móveis e utensílios, programas e equipamentos de informática, ligações prediais, hidrômetros e macromedidores, redes e tubulações, adutoras e os demais emissários, máquinas e demais bens de uso geral, o levantamento será por amostragem. Essa é a proposta. O ciclo ela vai... Voltou? Então tá tudo certo, né? Que aqui eu não estou vendo. A base blindada que foi validada lá no segundo ciclo, ela vai ser atualizada, né? Então, de que modo? Baixa de ativos por alienação, cessão, desuso ou outro motivo pelo qual não mais estão sendo utilizados operacionalmente,
Pessoal, vamos aguardar uns instantes que o Severiano já está voltando. Enquanto isso, eu queria pedir uma gentileza. Eu estou chegando aqui agora, estou um pouco por fora, estou me preparando para conhecer melhor isso aqui. Primeiro, boa tarde a todos, enquanto ele não volta. E segundo, eu gostaria que vocês passassem por escrito ou por WhatsApp da gente o número do SEI para que eu possa me inteirar com mais profundidade sobre o assunto. Ok, faremos isso. Bom. Pergunta para o presidente, você pode continuar? Presidente, você pode continuar, presidente? Pode continuar. Tivemos um problema aqui de internet, né, Francisco? Mas tudo ok. Vamos continuar. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, eu tinha parado nos critérios de atualização da base blindada. Pode continuar? Vamos lá? Então, a base blindada ela será também atualizada, né? E eu estava exatamente falando aí do item depreciação. Então, todos os ativos em serviço durante o ciclo tarifário devem ser depreciados pela respectiva taxa de depreciação. Índice de aproveitamento, que é o índice de utilização do ativo dentro da prestação de serviço, ele também será atualizado, né? Todos os seus índices serão recalculados. Taxa de depreciação regulatória. A taxa de depreciação e amortização regulatória dos ativos está interrelacionada à respectiva vida útil física dos ativos, obtida a partir de estudos técnicos elaborados pela prestadora de serviço, cujo prazo não poderá exceder ao de duração dos contratos. A data de início da contagem da depreciação é a data de entrada em serviço do bem ou da construção a que ele esteja associado, não podendo ser anterior à data do laudo de recebimento da obra. Bom, então, nós definimos os critérios aos reguladores, né, como eu disse, dentro do processo, e eles, com base nessa metodologia, caso aprovada aqui, eles vão fazer o levantamento. Depois isso retorna para nós em forma de um laudo, e cabe aos reguladores, então, validar esse laudo. Aí nós apresentamos as etapas de trabalho de validação dos reguladores, tá? Então, nós temos aí a primeira etapa, análise documental do laudo, verificação física dos ativos integrantes da BRR, ou seja, a gente vai a campo, consolidação do laudo de avaliação dos ativos, ajustes pela prestadora de serviço, avaliação dos ajustes e relatório final, e estamos estimando aí para validar uma duração total de 150 dias. No item 2, para a verificação dos ativos, que será feita por todos os técnicos, pelos técnicos das agências reguladoras, né? E a gente, obviamente, precisar também de uma metodologia de amostragem, a metodologia que ia ser definir, a metodologia sugerida é a mesma do segundo ciclo, que é a da curva ABC, que, de modo geral, consiste em focarmos principalmente nos ativos de maior impacto dentro da estrutura patrimonial da companhia. Então, depois da avaliação, com base na avaliação, poderá haver glosas, né? Então, quais são os critérios para essa glosa, né? As propostas são as seguintes. O não cumprimento do prazo para o envio dos dados acarretará a glosa do ativo. A não conformidade abrirá um prazo de 15 dias úteis para que a prestadora de serviços apresente justificativa, e nessa justificativa a prestadora de serviços poderá utilizar-se de filmagem para esclarecer eventual ponto divergente. Justificativa procedente será validado, não procedente ocorrerá a glosa. Então, veja que mesmo diante de uma não conformidade, a prestadora ainda terá um prazo para justificar. Bom, esses são os principais critérios apresentados aqui para os senhores, né? Meu nome é Severiano e me coloco à disposição
caso tenham alguma dúvida. Obrigado. Obrigada, Severiano. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês agora o restante da explanação. Vocês visualizam, né? Sim. Então, em 2/7 desse mês, né, 2 de julho, a Câmara Setorial, que é a Câmara que dá subsídio técnico, esse conselho, né, além de toda essa explanação e de todo o trabalho que foi feito pela Diretoria de Regulação, no dia 2 nós nos reunimos, eu faço parte da Câmara Setorial e o Francisco, que é conselheiro, juntamente com os senhores e representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, faz parte da Câmara. A Câmara deliberou pela aprovação e ela fez essa deliberação através de um parecer que eu vou compartilhar aqui com os senhores. Vocês visualizam o parecer? Não. Não. Não? Tá aparecendo agora? Tá, só um instante. Agora foi, né? Sim. Certo. Então, eu vou compartilhar aqui com os senhores. Um instante. Então, o parecer trata do processo 100, que tramita a metodologia, a avaliação e validação da base de remuneração regulatória. Vou compartilhar. Vocês preferem que eu leia ou posso passar para a conclusão? Posso ler o parecer todo? Ok. Então, vamos lá. Tratam os autos da metodologia e critérios gerais para atualização e validação da base de remuneração regulatória, BRR, das prestadoras de serviços saneamento de Goiás S.A. e BRK Ambiental. Considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 8 da Lei Municipal 9753, que dispõe sobre a criação da Agência de Regulação de Goiânia, considerando as disposições dos artigos 19, 20, 21 e 22 e 23 do Decreto 1842/2017, que aprova o regulamento do Conselho de Gestão e Regulação, considerando o convênio celebrado com a Agência de Regulação de Goiânia, com a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização, AGR, cujo objeto é o compartilhamento das atividades regulatórias inerentes à regulação econômico-tarifária, considerando a nota técnica conjunta número 3 de 2024 e a consulta pública número 1 de 2024, realizadas entre os dias 7 e 31 de maio de 2024, e que somente a prestadora de serviços Saneamento de Goiás apresentou contribuições, considerando o relatório conjunto número 1 de 2024, onde os entes reguladores do Estado de Goiás analisaram todas as contribuições recebidas e emitiram as justificativas para a concordância ou não com as referidas contribuições, considerando a nota técnica conjunta número 4, nota técnica final, resultante das alterações realizadas pós-consulta pública, considerando que em 2 de julho, esta Câmara Setorial dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, em reunião realizada através da plataforma Google Meet, discutiu a nota técnica número 4, onde estavam presentes os seguintes membros: Francisco das Chagas Margalhães Sobrinho, coordenador da Câmara Setorial; Gisele Carneiro da Silva, representante da Universidade Estadual de Goiás; Felipe Bueno Xavier Nunes, representante da Saneamento de Goiás; Lúcia Helena dos Santos Pinheiro, representante da ABS Goiás; e
Carla, que sou eu, representante da Agência de Regulação de Goiânia. A Câmara Setorial dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, instância consultiva do Conselho de Gestão e Regulação da Agência de Regulação de Goiânia, manifesta pela aprovação da nota técnica conjunta número 4, que estabelece a metodologia e critérios gerais para atualização e validação da base de remuneração regulatória, BRR incremental, do terceiro ciclo de revisão tarifária periódica dos prestadores de serviços saneamento de Goiás e BRK Ambiental. Parecer com todas as assinaturas dos membros representantes. Presidente, com a apresentação do parecer, eu encerro a nossa apresentação aqui por parte da diretoria. Pessoal, alguém tem alguma consideração a fazer ou algum questionamento? Agora é o momento. Se ninguém tem nenhum questionamento, vamos à votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, e quem tiver um voto contrário, se manifeste nesse momento. Então, está aprovado por unanimidade, né? Então, vamos encerrar essa reunião, mas antes eu quero agradecer a compreensão e a participação de todos e pedir desculpas pelos problemas com a internet que tivemos aqui, que não faz parte, tá, da nossa área, mas, infelizmente, acontece em qualquer tipo de reunião. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez e contamos sempre com vocês. Obrigado e bom dia para todos. Obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Tenha uma boa tarde a todos aí, presidente. Obrigado aí também.